Deus e compromisso com Ele. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Todos os dias eu tenho esse compromisso de vir aqui trazer essa pequena porção da palavra de Deus, né? Uma pequena reflexão da mensagem de Deus, da palavra que Ele deixou para que nós possamos nos alimentar dela. E hoje foi esse alimento que Deus nos mandou, que o Papai do Céu mandou para que nós pudéssemos nos alimentar, né? O maná descido do céu, o pão quentinho do céu. Essa é a palavra de hoje. E você já curte aí, já comenta e já compartilha também, né? Deixa um comentário e compartilha com mais alguém que precisa ouvir essa mensagem de hoje. E fique até o final, que eu vou fazer uma oração por você. Tem pessoas que me pedem orações, então eu já deixo aqui já no final do vídeo também. Vamos lá? Veja devocional encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 27 e o versículo 3, que vai dizer assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Amém? Aqui está falando da confiança que Deus tinha, que Davi tinha para com Deus, né? Ele aqui afirma que ele poderia passar por guerras, um exército poderia cercá-lo, que ele não ia temer. Ele tinha compromisso com Deus, ele tinha essa aliança eterna com Deus, né? Davi foi escolhido como o homem segundo o coração de Deus. Então, Davi tinha sempre o temor a Deus, a confiança em Deus. Temor é obedecer a palavra. Ele tinha esse compromisso com o nosso Pai, com o nosso Deus, de estar sempre confiando nele e obedecendo as suas ordens, os seus mandamentos. Por isso que Davi não temia nada. Ele não temia as guerras, ele não temia as lutas, pois Deus estava com ele, né? Deus, a confiança dele em Deus era tanta que ele tinha certeza que ele poderia passar pelas guerras, pelas lutas. Um exército poderia se levantar contra ele, mas ele sabia que Deus estava ali com ele, passando aquela luta, passando aquela batalha lado a lado com ele. E ele nos deixa essa reflexão, essa mensagem e esse ensinamento, que por mais lutas que a gente esteja passando, que por mais situações difíceis que nós passamos, Deus está do nosso lado. A gente precisa aprender a confiar em Deus e a ter comunhão com Ele e a ter certeza que Ele está conosco, né? E compromisso com Deus, porque quando a gente confia nele, nós temos a certeza de que Ele está no barco, né? Conduzindo e nos guiando para o caminho certo, nos livrando das batalhas da vida, nos livrando dos exércitos que se levantam contra nós, como acontecia com o salmista Davi. É lindo a relação que Davi tinha com Deus, né? Essa confiança tremenda que ele tinha no Pai eterno. Por isso que ele foi escolhido como homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que reconhecia suas falhas, os seus defeitos. Ele era um homem que colocava toda a sua fé e temor e confiança em Deus. E isso agradava muito a Deus. Por isso que ele foi escolhido para ser esse homem temente a Deus, segundo o coração dele, porque ele tinha essa total confiança em Deus. Então que a gente venha aprender um pouco com o salmista Davi, que a gente venha colocar toda a nossa confiança em Deus, que a gente venha ter temor do Senhor no nosso coração e ter compromisso com Ele, né? Compromisso de respeitá-lo, de respeitar os seus desígnios, de respeitar as suas vontades para a nossa vida, de respeitar a vontade para a nossa família, para a humanidade, pois nós vemos hoje em dia muitas pessoas quebrando isso, né? Quebrando esse ciclo de que Deus quer para nós. As pessoas estão indo na contramão das coisas de Deus, estão indo com as multidões, com as coisas do mundo, fazendo tudo o que o mundo quer e desagradando a Deus, estão indo contra os princípios, contra os valores do que Deus deixou para nós, pois Deus deixou tudo aqui na palavra escrito, tudo que Ele quer de nós, como pessoa, como ser humano, como
família. Ele deixa versículos para tudo, como a gente ser um bom filho, como a gente ser uma boa mãe, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão. Então, Deus deixou todas essas coisas aqui explicadas na Bíblia, mas hoje em dia as pessoas gostam de distorcer todas as coisas que Deus fez. Elas gostam de ir na contramão do mundo, gostam de ser rebeldes. E rebeldia é desobediência. E isso não agrada a Deus. Deus não gosta de pessoas rebeldes. Deus não gosta de pessoas desobedientes, né? Porque está indo contra a lei de Deus, está indo contra os princípios de Deus. Davi foi um homem que sempre foi fiel e temente a Deus. Ao contrário do rei Saul, o rei que veio antes dele, né? O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. O rei Saul foi rebelde, ele desobedeceu a Deus e isso desagradou a ele, E tanto que ele desobedeceu e ele não reconhecia os seus erros, ele não pedia perdão. Tá aí uma diferença entre Davi e o rei Saul. Davi também errava, Davi também cometia erros e até erros mais graves do que Saul. Mas Davi reconhecia, ele tinha o coração quebrantado diante de Deus, ele reconhecia que ele era falho, que ele era pecador e ele pedia perdão a Deus. Tem salmos, né, de Davi clamando a Deus misericórdia, clamando a Deus que ele perdoe os seus erros, os seus pecados. E Saul não tinha esse temor. Ele não vivia para agradar a Deus, ele vivia para agradar os homens. É só ver a história do rei Saul, né, para entender que ele não vivia para agradar a Deus, ele vivia para agradar os homens, para agradar as pessoas. E o salmista Davi não, ele vivia para agradar a Deus. E nós devemos pegar esse ensinamento de Davi e viver para agradar a Deus. Se a gente errar, se a gente pecar, a gente se apresentar na presença de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito e pedir perdão, pois Deus perdoa todos os pecados. Deus perdoa todas as falhas que nós cometemos, pois Ele é um Pai, é um Deus amoroso. Nós perdoamos as falhas que nossos filhos fazem, né? Que eles fazem, muitas coisas que eles fazem de errado a gente perdoa. Deus também, Ele perdoa os nossos pecados. Mas para isso nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração que reconheça que é falho e que é pecador, porque tem muitas pessoas que erram, que pecam, que falham, mas não reconhecem. Na mente delas, elas não estão errando, não estão pecando. Muitas pessoas traem o seu cônjuge, mente, engana, mas a mente delas está tão cauterizada com as coisas, com os erros do mundo, que elas acham que elas não estão errando, que elas não estão pecando, e tudo isso é pecado perante Deus. Pecar não só é matar e nem roubar, mentir é pecar, se prostituir é pecar, ser zombador, zombar das coisas, zombar das outras pessoas, zombar de Deus é pecar. Muitas coisas são pecados. Pecado não é só essas duas coisas de matar e roubar. Todas essas coisas também são pecados. Adulterar, trair o seu cônjuge é pecado, pecado grave diante de Deus. Porque Deus, quando une um casal, é para eles viverem o resto da vida, a vida inteira juntos. Então, quando a pessoa trai, quando a pessoa engana, está traindo primeiramente a Deus, segundo a pessoa mesmo e terceiro o seu próximo. Então todo pecado que a gente comete é primeiramente contra Deus, pois vai estar transgredindo a lei dele, vai estar indo contra os ensinamentos de Deus. Por isso que todo pecado que a gente comete, nós cometemos contra Deus, depois contra nós mesmos, porque nós vamos estar nos traindo, né? Cometendo erro contra nós e contra as outras pessoas também. Por isso que a gente deve pensar muito bem antes de cometer qualquer erro, qualquer pecado, porque infelizmente as consequências vão chegar, né? As consequências do pecado irão chegar. Davi pecou. Ele teve um pecado gravíssimo, que foi de tomar a mulher do seu soldado Urias, né? Era um soldado fiel a ele. E ele tomou a mulher desse cara,
teve relações com ela engravidou e ele planejou a morte dele, né, do soldado dele, para que ninguém descobrisse. Mas Deus estava vendo tudo, né? E Deus mandou um profeta repreender Davi. Davi ficou cego com o pecado, porque o pecado cega as pessoas. Então, Davi cometeu esse pecado gravíssimo e Deus o perdoou, porque ele se arrependeu de todo o seu coração. Ele se arrependeu de verdade e Deus o perdoou. Só que o filho que eles iam ter, Deus não permitiu que eles tivessem. Foi a consequência do erro deles, né? Tanto dele quanto dela. Então Deus não permitiu que eles tivessem os filhos dele. E Deus falou para Davi que a espada não ia sair da família dele, né? Que os filhos iam se levantar contra ele. E a história de Davi foi toda essa bagunça, né? De certa forma, por causa desse pecado gravíssimo que Davi cometeu. Mas Deus o guardou, o protegeu e ele viveu até a sua velhice, né? Sendo o rei de Israel. Mas ele tinha um coração contrito e quebrantado, ele reconhecia suas falhas. Então, que a gente aprenda com o salmista Davi a reconhecer nossas falhas, a ter a dependência de Deus, a viver para Deus, para glorificar e exaltar o nome dele e ter compromisso com ele. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa ter alcançado sua vida e seu coração e que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Amém? E eu vou orar por você. Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por estar aqui mais um dia na Tua presença, trazendo a mensagem da palavra do Senhor, trazendo essa meditação da Tua palavra, que ela venha enriquecer a nossa vida, que ela venha ficar guardada em nosso coração, que todos que estão passando aqui nesse vídeo sejam alcançados, sejam tocados pelo poder da Sua palavra. Eu te peço aqui nessa oração que o Senhor abençoe a cada um, Pai, que passar aqui nesse vídeo, com a Tua presença, com a Tua vontade, com os Teus desejos, que o Senhor coloque em nosso coração somente o que vem de Ti, coloque em nossas vidas, na nossa caminhada, somente o que vem do Senhor, para que a gente não venha pecar contra Ti, para que a gente venha viver em fidelidade, para que a gente venha ter compromisso com o Senhor, como o salmista Davi tinha, e confiança totalmente só em Ti, pois nós somos falhos e pecadores e cheios de defeitos, mas o Senhor é um Deus santo, um Deus puro, um Deus amoroso, um Deus que cuida, que restaura e que dá vida. Eu te peço aqui, Pai, por todos que estão aqui passando aqui nesse vídeo, que tem algum problema, se estão passando por problemas de saúde, que o Senhor leve cura, pois o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que dá a vida e vida em abundância, que o Senhor possa restaurar casamentos, restaurar lares, restaurar famílias, pois o Senhor foi o Deus que constituiu a família e o Senhor fez a família para que vivam para sempre. É uma constituição abençoada pelo Senhor, que o Senhor possa levar paz, alegria e harmonia aos lares e vida abundante e a Tua presença, pois quando o Senhor está presente, há fartura de alegria, a presença divina do Senhor. Que o Senhor venha libertar as pessoas dos vícios, que o Senhor venha dar vida abundante para todos que passarem aqui e resolve o problema de cada um, Pai, conforme as suas necessidades, pois o Senhor conhece o coração de cada pessoa e as aflições e os problemas que cada um passa. Somente o Senhor sabe, eu não sei. Eu só estou aqui realmente clamando ao Senhor e pedindo misericórdia por cada um que aqui passarem, por cada um que se dedicou um tempinho, tirou uns minutinhos do seu dia para ouvir essa mensagem e essa oração. Eu te peço que o Senhor abençoe-os ricamente com a Tua presença e abençoe em todos os seus objetivos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.